Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 26 de agosto, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP Rio Mais e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, nosso comentarista, o advogado, doutor Tarcísio Soares. Muito bom dia, Tarcísio. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia. E o jornalista Zé Guilherme. Bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. E os destaques desta edição. Banda larga. Ministro Pontes se reúne hoje com prefeitos do Vale em Taubaté. Vai assinar acordos de internet e inclusão digital. Queimadas. 9 estados pedem apoio ao governo. G7 vai ajudar países afetados pelos incêndios. Israel manda avião de combate. Governo quer investigar grupo de agricultores que combinou fogo no Pará. Trabalho. Feira do Empreendedorismo leva 5 mil ao Parque da Cidade em São José dos Campos. Nas ruas, manifestantes em todo o país protestam contra a lei do abuso de autoridade. No palco, tem início na quarta-feira a 34ª edição do Festivale, o Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba. As apresentações tomarão conta da cidade. E mais, o resultado do esporte e entrevista com Humberto Dutra, presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. A ACI acaba de completar 84 anos e está anunciando o início de obras de modernização de sua sede. Isso e muito mais logo após o comercial. Lembrando que você pode participar do Abre Aspas, mandando aí a sua mensagem pela linha do tempo do Facebook. É rapidinho, a gente já volta, fique com a gente. Olá, e já temos o nosso primeiro bom dia, Ana Souza. Muito bom dia a você também, seja, como sempre, muito bem-vinda. E domingo de protestos. Ao menos 20 estados e o Distrito Federal tiveram manifestações neste domingo contra o projeto Lei de Abuso de Autoridade, que foi aprovado pelo Congresso e aguarda sanção do presidente Jair Bolsonaro. As manifestações foram convocadas pelo grupo Vem Pra Rua. Além do pedido para que o presidente vete o projeto sobre abuso de autoridade, os atos também pediram a indicação do procurador Deltan Dallagnol à Procuradoria-Geral da República, o impeachment do ministro do STF, Dias Toffoli, e a manutenção da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os manifestantes também declararam apoio ao ministro Sérgio Moro e ao governo Bolsonaro. Em São Paulo, o ato na Avenida Paulista contou com um boneco gigante do ex-juiz com a frase: "Mexeu com Moro, mexeu com o povo brasileiro". No Rio de Janeiro, a manifestação aconteceu na orla da praia de Copacabana, com apoio de um carro de som. Em Brasília, os manifestantes se reuniram em frente ao Congresso Nacional, exibindo frases que pediam o fim da corrupção. Houve também cartazes que diziam: "Não somos uma colônia francesa", em referência ao caso das queimadas na Amazônia. No Vale do Paraíba, houve protestos em São José dos Campos e Taubaté. Em São José, os atos foram concentrados próximo ao Parque Vicentina Aranha, com cartazes em apoio ao governo federal, e contou com a presença da deputada estadual do PSL, Letícia Aguiar.
Em Taubaté, os manifestantes estiveram reunidos na Praça Santa Terezinha. Você tem acompanhado essa questão da lei de abuso de autoridade? O grande problema dela é que contém abusos de um lado e abusos do outro, e a gente começa a ter um jogo político de aprovação para ganha e discussão de algumas questões do próprio Congresso e do Executivo, né? Eu acho que ela tem abusos, devem ser cortados, mas deve ser pensado de uma maneira bem diferente do que está fazendo. O importante que eu acho é que está tendo movimento nas ruas de questionar esses atos, então a gente começa a ter pesos e... A gente começa a ver que existem vários lados da questão. Sim. Né? Agora, nessas manifestações também houve um apoio ao ministro Moro e, ao mesmo tempo, apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E a gente sabe que aí dos bastidores há uma certa ciumeira entre os dois por conta aí já de uma antecipada campanha eleitoral. Você está vendo isso também assim? Também tem isso aí. Aí vem o processo de fritura, né, que já aconteceram em alguns casos anteriores. É possível que esteja acontecendo isso, com indicações de demissão de funcionários do escalão. Tem um movimento disso que eu acho que é ruim para o Brasil. Sim. Pois é, e o nosso bom dia também ao Edson Ramos, que nos acompanha aqui ao vivo. Seja bem-vindo, prazer tê-los todos aqui conosco, tá bom? E governadores de 9 estados pediram ajuda do presidente Jair Bolsonaro e das Forças Armadas no combate aos focos de incêndio. Os estados que formam a Amazônia Legal são Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O pedido feito em carta enviada ao governo federal enfatiza que as queimadas se agravam a cada dia por causa da velocidade do fogo e as medidas necessárias passam por apoio material para o enfrentamento efetivo ao desmatamento e ações de fiscalização de atividades ilegais. A carta foi assinada na sexta-feira e no sábado começaram as primeiras ações. 2 aviões modelo Hércules da Força Aérea Brasileira sobrevoaram uma área de floresta próxima a Porto Velho, em Rondônia. Bolsonaro também liberou recursos bloqueados para conter os incêndios. Amanhã, os governadores irão se reunir em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro. O site Antagonista informou ontem que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro determinou a abertura de investigação rigorosa para apurar se os incêndios no Pará foram combinados por um grupo no WhatsApp. Salles publicou em seu Twitter reportagem do Globo Rural que relata um grupo com mais de 70 pessoas que combinaram no WhatsApp de incendiar um local. A intenção dos criminosos, segundo a reportagem, era mostrar a Bolsonaro que eles apoiam suas ideias de afrouxar a fiscalização do IBAMA. A Polícia Civil já ouviu algumas pessoas ligadas ao grupo, mas ninguém foi preso até o momento. Na verdade, esse grupo colocou fogo às margens de uma rodovia na região de Altamira, né? Exatamente. Na verdade, você vê aí que o governo partiu para a ação contrariando o seu discurso, né? Havia um discurso aí de redução da aplicação de multas e de próprios recursos da área, né? E o governo teve que correr atrás de um estrago de imagem, né? E agora vem arrumar culpado pela fala dele. Eu acho isso muito ruim. Primeiro se qualificou como presidente motosserra, depois incendiário, agora viu que o mundo todo se voltou contra isso, e aí não é mais uma brincadeira. Agora vai ter que fazer. Não adianta arrumar culpado, porque reconhecer que foi alguma coisa errada e voltar atrás e arrumar, né? Eu acho que é o que a gente espera de um presidente da República. Não tem a menor dúvida, e a situação está para lá de séria com relação a isso, né? E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ofereceu ajuda no combate às queimadas na Amazônia. A informação foi do deputado federal Eduardo Bolsonaro,
que publicou em seu Twitter que o governo aceitou receber de Israel um avião com equipamentos para apagar incêndios. De acordo com Eduardo, o avião pousará em local definido pelas Forças Armadas Brasileiras. Depois do filho, Bolsonaro também publicou a informação no Twitter e afirmou que Netanyahu reconheceu os esforços do Brasil no combate aos incêndios. E os países do G7, as 7 maiores economias mundiais, também ofereceram ajuda. Reunida neste final de semana, a cúpula do G7 concordou em ajudar os países atingidos pelas queimadas na Amazônia. A informação foi confirmada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, sem dizer qual seria a forma desse auxílio. Macron também afirmou que, respeitando a soberania, devem ter um objetivo de reflorestamento e ressaltou a importância da Amazônia para a comunidade internacional. Na verdade, o Macron não conseguiu emplacar a pauta da Amazônia do jeito que ele queria, né? A pauta da Amazônia entrou, mas no segundo plano ficou a China, Irã, Inglaterra ficaram em primeiro plano. O que eu acho é o seguinte, que o importante nisso é que todo mundo foi mobilizado, né? Eu acho que o Macron foi também errado e excedeu e fez coisas completamente erradas, porque ele está protegendo a agricultura francesa e fazendo esse movimento com problemas internos. Ele tem vários problemas internos e colocou a culpa no Brasil. Eu acho que também estava errado. Mas esse movimento mundial acho que foi muito importante. O Macron está anunciando 20 milhões de euros para ajudar no combate ao incêndio. Não tem dúvida. Eu volto aqui falando um bom dia ao Sérgio Sabino. Muito obrigado pela sua presença, Sérgio, muito legal. E eu vou pedir a liberdade a vocês aqui, voltando um pouquinho, que o Edson Ramos mandou uma pergunta aqui. Esses movimentos irão dar em alguma coisa sobre o abuso de autoridade? Uma pergunta a vocês aqui, doutor, Guilherme. Está na mão do Bolsonaro vetar ou não alguns pontos da lei, né? Exatamente. Agora, o Bolsonaro está entre atender a demanda pelo combate à corrupção e atender amigos seus deputados que estão encrencados e gente da própria família. Eu acho que vai ter, porque é importante que tenha algum reflexo. Isso demonstra que não tem independente do tamanho do movimento, vai ter alguma posição do país em relação a isso, né? E é essa questão. Mas existe uma questão de veto a alguns artigos ou veto à integralidade. E essa é uma questão importante, que é o jogo estratégia política no Congresso. Perfeito. Tá aí, Sérgio, muito obrigado pela sua... Perdão, Edson, muito obrigado pela sua participação. Estamos às ordens aqui, tá bom? E olha só, a arrecadação brasileira bateu recorde em julho. Mesmo com a desaceleração da economia, nos últimos meses a arrecadação federal de julho particularmente de julho, atingiu o maior nível em 8 anos e superou as estimativas das instituições financeiras. No mês passado, o governo arrecadou 137,7 bilhões de reais, segundo a Receita Federal. As projeções de pesquisas com instituições financeiras indicavam a arrecadação de cerca de 4 bilhões a menos. As receitas do mês passado foram infladas por uma grande arrecadação de 3,2 bilhões de reais do imposto de renda, pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, que, segundo o Ministério da Economia, são decorrentes da reorganização societária de algumas empresas. O Ministério também informou que esses números indicam uma melhora na economia. E hoje começa o pagamento do PIS para cotistas a partir dos 60 anos e do 13º salário para aposentados do INSS. O benefício do PIS é para quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada entre 1971 e 4 de outubro de 1988 e tem pelo menos 60 anos.
O saque de até R$ 3.000 pode ser feito em casas lotéricas ou nos terminais de autoatendimento, utilizando o cartão Cidadão. Segundo a Caixa, 10,4 milhões de trabalhadores terão direito ao saque das cotas do PIS. Os interessados devem procurar a Caixa Econômica Federal. Já o INSS começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas. A data de pagamento varia de acordo com o número final do benefício. O dinheiro será depositado junto com a folha mensal de agosto. A parcela dos 50% restantes será paga no fim do ano. Segundo Rogério Marinho, secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, as duas medidas devem injetar cerca de 40 bilhões de reais na economia. E o governo estadual promete premiar cidades que atingirem metas sociais. O projeto Parcerias Municipais, lançado na semana passada pelo governador João Dória, deve oferecer bonificações às cidades de São Paulo de acordo com avanços em indicadores sociais como educação, saúde e segurança. Segundo o governador, a ideia é que, em conjunto com as secretarias específicas, os próprios municípios estabeleçam um cronograma de metas que terá sua primeira avaliação prevista em abril do ano que vem. Dentre as metas iniciais do projeto estão melhorias na educação, como a ampliação do acesso à creche, melhoria na qualidade do ensino fundamental. Na saúde, existem metas como a redução da mortalidade infantil. Já na segurança, as metas estão voltadas para redução de roubos e redução da violência sexual. Segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, os recursos podem ser financeiros ou não, com repasses de até 50 milhões de reais. Cerca de 19 cidades da RM Vale assinaram o termo de adesão ao projeto. Outras cidades ainda podem ser incluídas. A lista das cidades da RM Vale que aderiram ao programa está disponível aqui no site da SP Rio+. Eu acho interessante isso, né? O governo parece que está olhando para o que está acontecendo nas cidades, né? Eu acho importante porque ele também inverte uma outra questão. Por exemplo, na saúde, nós temos uma política de ir lá no chapéu, então aqueles amigos do rei recebem, as cidades amigas do rei recebem uma verba a mais. Nesse caso, com a meritocracia, você passa a ter uma vantagem, um recebimento melhor pela sua eficiência. Isso eu acho que muda também o próprio conceito de atividade diante de todos os problemas que nós temos de educação, saúde, principalmente. Perfeito, exatamente. E o governo paulista também pretende expandir ensino integral. A Secretaria Estadual da Educação anunciou na semana passada a expansão do programa de ensino integral a partir de 2020. Para isso, as escolas terão de demonstrar interesse até o dia 13 de setembro. A expectativa da SEDUC é atender cerca de 100 unidades escolares que tenham, em média, 500 estudantes cada. O programa é destinado às unidades que atendem no ensino fundamental da 6ª à 9ª série e o ensino médio. Atualmente, o programa atende 115 mil alunos de um total de 1,5 milhão no ensino médio do estado. Segundo o governo estadual, o projeto também permite que os professores atuem em regime de dedicação integral a uma escola, com mais tempo para estudo e preparação de aula. Para isso, recebe uma gratificação de 75% no salário base. Eu vou pedir bastante atenção para você nesse momento, tá? A previsão do tempo para essa semana é de chuva e frio. Por isso, se você encontrar uma pessoa em situação de rua, ligue para 153. A Prefeitura de São José dos Campos conta com abrigos que oferecem o que eles mais precisam:
alimentação, banho e uma cama quente para dormir. Quando o sentimento é maior que o frio, ninguém precisa dormir na rua. Para ajudar, ligue 153. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, com o apoio da SP Rio Mais. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias, o tempo e entrevista. Fique com a gente. E nós voltamos aí dando um bom dia ao Luiz Cláudio de Moraes. Bom dia, Luiz Cláudio. Ele faz uma observação aqui. Os nossos guerreiros do Exército têm condições de colaborar no combate ao incêndio. Vamos lá, temos que combater isso mesmo, porque é uma guerra. Isso daí e extremamente sério mesmo, tá? Segunda-feira, sempre difícil. Aqui dos altos da Cassiano Ricardo, nós vemos um sol que fazia tempo que não dava as caras. Mas vamos saber com ele como é que vai ficar esse tempo. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana vai começar com um tempo estável aqui na nossa região. Um sistema de alta pressão vai atuar por aqui e isso vai dificultar a formação de nuvens. Por conta disso, a segunda-feira será um dia de céu com poucas nuvens, umidade relativa do ar na casa dos 50%, no período da tarde, e não temos previsão de chuva. Já as temperaturas deverão chegar aos 26 graus no Vale do Paraíba e no litoral norte, 25 na capital e 19 na Serra da Mantiqueira. Essas condições de estabilidade devem permanecer ao longo de toda a semana, justamente por causa da atuação desse sistema de alta pressão. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. E vamos nós, porque a segunda-feira é sempre difícil, mas vamos em frente aí. E olha, uma observação aqui da Ana Souza, ela disse que está indignada com a posição do Macron. Pois é, agora vamos ver como é que ficam as coisas aí, né, Ana? E o ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, participa hoje da reunião do CODIVAP, a Associação de Municípios do Vale do Paraíba, que acontecerá em Taubaté. A previsão é que o ministro encontre os prefeitos e assine termos de cooperação técnica com os municípios da região. Um deles é o GESAC, Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão, que oferece gratuitamente conexão à internet em banda larga. O outro é o programa Computadores para Inclusão, projeto que visa realizar oficinas e cursos para a formação profissionalizante de jovens em situação de vulnerabilidade social. O encontro acontece na sede do CODIVAP, em Taubaté. A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, realizou no último sábado a FET, a Feira do Empreendedorismo e Trabalho. Foi oferecido aos visitantes um ambiente voltado ao mercado de trabalho com a captação e oferta de empregos, subsídio para a qualificação profissional e o fomento às relações entre empresas, entidades, empregadores e empregados. Empresas de recursos humanos, instituições de educação profissional e entidades representativas estiveram no mesmo ambiente com opções de negócio, network, captação e ofertas de emprego, serviços da Prefeitura e de entidades parceiras, além de orientação profissional por meio de palestras e informações sobre o programa Qualifica. Muita gente lá, o balanço é que 5 mil pessoas procuraram esse ambiente aí de empreendedorismo e trabalho. Não tem dúvida, é extremamente importante. E hoje nós temos o prazer de, mais uma vez, receber o senhor Humberto Dutra, que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, a ACI, que também esteve presente como entidade nessa feira aí do final de semana. E a ACI acaba aí de completar, né, Humberto,
84 anos e aí anunciando o início de obras de modernização de sua sede e, claro, e sempre cada vez mais, muita atuação aqui junto aos empresários do comércio da nossa querida São José dos Campos. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo, Humberto. Bom dia, Glauco, bom dia, Guilherme, doutor Tarcísio, bom dia aos ouvintes, né? Realmente é um momento muito especial da nossa associação comercial, 84 anos, né, de muita história, de muitas realizações. Isso representa, né, evolução, né, tem representado uma contribuição para o avanço da cidade e, obviamente, essa é a missão da associação comercial, é contribuir com o desenvolvimento de São José dos Campos, contribuir com a evolução, contribuir com o empreendedorismo e, em especial, com o emprego, né? E aí, então, conta pra gente aí em relação a esse pontapé inicial a obras de modernização lá da sede da ACI. O que vocês vão fazer lá? Muito bem. A associação comercial foi construída, aquele prédio foi inaugurado em 1971. Está indo aí para 50 anos, né? E, obviamente, de lá até então, muita coisa aconteceu. A parte elétrica tem vários remendos, a hidráulica tem problemas, a acessibilidade está completamente fora de sintonia com a realidade de hoje. E, obviamente, nós vamos fazer uma reforma por completo, quebrar aquela escada que nós temos lá, que é uma escada essa em caracol, que realmente o auditório fica no segundo pavimento. Imagina acontecendo alguma coisa com 100 pessoas lá em cima, 150. Graças a Deus não vai acontecer, porque nós já estamos começando a obra, né? Além de quebrar essa escada e fazer uma escada mais moderna com melhor acesso, nós vamos fazer uma escada lateral também. Na lateral, ou seja, nós vamos ficar com 2 saídas em caso de uma situação só de emergência. Mas essas escadas também não vão servir só para isso, vai servir também para o dia a dia, né? Para melhorar, entendeu? O acesso, né? E também, obviamente, nós temos lá um elevador. E, obviamente, vamos fazer uma obra onde vamos trazer esse auditório para o primeiro piso, até porque se acontecer algum problema, né, para esvaziar vai ser bem mais fácil. Fazer toda a parte elétrica, reformular os banheiros, modernizar os banheiros, fazer toda a parte hidráulica, modernizar, né, o capeamento, né, para a internet, acesso, isso tudo. E vamos construir aí 12 salas, mais auditório, melhorar toda a infraestrutura no sentido de que o empresário, o sócio, possa chegar lá e se sentir bem, né? Ter uma sala para fazer uma reunião. Estou entendendo então que existe uma reforma do espaço físico para atender as demandas de conteúdo da associação comercial. Sim, perfeito. A associação tem uma importância muito grande. Só para você ter uma ideia, ao longo dos 84 anos, várias coisas aconteceram a partir da CI. Por exemplo, o Corpo Bombeiro foi criado lá dentro da associação comercial. Modernização do calçadão, da Rua Serra, foi realmente estruturado lá dentro da associação comercial. Por exemplo, o Ciesp surgiu de uma reunião lá dentro da associação comercial. A Associação dos Contabilistas, por exemplo, surgiu lá dentro. A Associação dos Construtores surgiu lá dentro, sem contar toda a importância, né, a pujança que a associação tem, né, perante a história da cidade, né? Muitas vezes eu digo que a história da associação se confunde, né, com o avanço de São José dos Campos. Se nós levarmos em consideração que São José dos Campos veio evoluir depois do CTA, a vinda da General Motors, a criação da Embraer, a vinda da Johnson, que já foi antes um pouco, e assim por diante, a associação esteve presente, né, sempre, né, nestes acontecimentos, né, seja lá organizando, entendeu? Ajudando as empresas a organizar a questão do emprego, levando a discussão, né, em primeiro plano e assim por diante, né? Então a associação tem esse histórico muito forte e muito contributivo. A gente tem visto, né,
que a associação tem promovido várias discussões muito importantes nessa área de empresarial, né? E isso também a qualifica com um novo perfil hoje, né? De reunir grupos de pessoas muitas vezes que estão por aí e não se conhecem, né? É verdade isso, Humberto? É verdade. Como é que nós pensamos? Como é que essa gestão pensa? Nós entendemos que a associação ela está para servir o pequeno, o médio e o grande empresário, seja ele do ramo da construção civil, seja ele do ramo do comércio, da indústria, de serviços, do agronegócio, enfim, nós temos essa visão. Obviamente, mas ela tem também um compromisso que é muito maior do que isso, que é servir a cidade como um todo. E servir a cidade como um todo, ela desenvolver o papel institucional como realmente tem que ser, né? Despertando novas consciências, ou uma nova consciência, melhor falando, né? Despertando uma nova consciência. Que isso tem se dado, por exemplo, no evento do comércio exterior, abrir a mente do pequeno e médio empresário de hoje, entendeu? Que amanhã ele pode ser grande, no sentido de que ele pode, né, importar e principalmente exportar, porque isso vai trazer divisas para a cidade. Se vai trazer divisas para a cidade, vai trazer emprego. Se vai trazer emprego, vai trazer felicidade para as famílias, vai fazer com que essas famílias criem os seus filhos de forma melhor e ainda mais, vai contribuir com impostos para a cidade, né, com divisas para a cidade. É uma cadeia, né? A questão do compliance, que é um outro evento que foi realmente um sucesso, nunca se falou tanto em compliance no Brasil, e aqui eu queria agradecer ao escritório do Dr. Tarcísio Soares Picon, né, pela parceria, pela grande parceria, que foi realmente isso, muito importante, né? Graças a Deus nós nos aliamos a um escritório de muita competência. Então isso tudo também nunca se falou tanto, voltando, né, nunca se falou tanto de compliance como se falou a partir de São José dos Campos. Isso eu estou falando em termos de Brasil, nunca se falou no Brasil tanto em compliance como se falou a partir de São José dos Campos. Por quê? Porque nós formamos uma grade de palestrantes muito forte, muito rica do ponto de vista de conteúdo, né, de bons assuntos, de assuntos que interessam a sociedade, tá? E o ministro Luiz Roberto Barroso, com toda a sua credibilidade, fez uma colocação que chamou a atenção de toda a imprensa nacional. A partir daí se dizia, né, num fórum de compliance em São José dos Campos, o ministro Barroso falou isso. Então tudo isso leva para o Brasil, entendeu? Desperta para todo o Brasil o quê? Que São José dos Campos tem, entendeu, o DNA do compliance, ou seja, ela quer praticar o compliance, né? Então as grandes corporações colocam o seu olhar para aqui. Né? Lá eles tratam esse assunto com seriedade. Então, se eu vou buscar um fornecedor, posso buscar em São José dos Campos, se eu quero um fornecedor que trabalhe dentro das conformidades, né? Dentro daquilo que é certo. Tarcísio, você participou ativamente aí da organização desse encontro aí, né? Quer dizer, o que acontece para que essas discussões não fiquem só no encontro, né? E realmente vá para frente. Eu acho que a gente está formando um grupo de compliance dentro da CI, né? Para poder fazer que crie uma agenda, desenvolvimento dessas questões, desenvolvendo desses projetos, de programas de compliance junto à CI também, para que isso tenha uma sequência. Estamos discutindo outros eventos dessa mesma magnitude para poder fazer com que isso seja cada vez mais no ar que a gente respira. Mas tem uma outra questão que eu queria colocar aqui, que é uma mentalidade na CI que a gente vê, que é como levar o propósito, né? Tratar o que a gente faz. Primeiro, a sociedade tomar a atitude de protagonista, a sociedade se movimentar a favor daquilo que ela quer e não esperar que alguém faça. Então isso é muito importante. E trazer uma questão de propósito de cada negócio, de cada empresa, de cada instituição, para poder fazer algo melhor. Eu não sei isso. O que o Dr. Tarcísio está falando é muito importante. Quando nós não temos uma causa, quando nós não temos um propósito, né,
tudo me parece que sai torto, né? Entendeu? A gente não consegue olhar reto, né? A gente olha, né, curvo, né? Sempre curvo, né? Por quê? Porque falta uma referência. E a referência maior é a causa, é o propósito. Se você tem o propósito de contribuir, que no caso nosso é contribuir com a evolução da cidade, é esse o nosso propósito. Contribuir com a evolução da cidade é contribuir com o desenvolvimento das pessoas, porque tudo parte das pessoas. Tudo acontece, Zé Guilherme, do ser para o ter. Entendeu? As coisas não acontecem da cidade para as pessoas. Acontece das pessoas para a cidade. Ou seja, as pessoas que têm que realmente formar os conceitos, elaborar, né, o que elas querem, né, e, obviamente, executar. Executar com precisão, executar com maestria, vamos dizer assim. Né? E executar com maestria é colocar os valores à frente, é colocar, né, as virtudes à frente daquilo que você vai fazer, que foi tema da nossa discussão do Fórum Sabe de Compliance, a questão da cidadania, né, trazida pelo ministro Barroso. Mas nós vamos fazer um outro evento complementando, a questão só do compliance, que faltou a gente trazer para a discussão um outro pilar, que tem uma importância muito grande, que é a questão do meio ambiente. Agora a gente vive toda essa... A questão do meio ambiente. É que o tempo não deu para contemplar todos os pilares que formam e sustentam essa questão só do compliance. Né? E como o evento, e como a questão do meio ambiente é uma discussão muito ampla, ela tem muito, né, tem muito conteúdo para ser debatido, né? Desde a questão científica da coisa, de desmatamento, efeito estufa, é grande, né? Tem muita coisa para se falar, né? Então, nós entendemos que vale um evento, né? Vale principalmente porque a cidade tem os cientistas, né, aqui do lado. Né? Exatamente isso. Então, você envolver essa comunidade científica na discussão desses problemas que afetam os empresários, que afetam a população. Né? Eu acho que é muito importante. Nós entendemos é que São José dos Campos tem muito a oferecer para o Brasil. Ela pode ser um exemplo no sentido de despertar não só a nossa sociedade, mas despertar o Brasil como um todo, sabe? Por quê? Porque nós vivemos ciência aqui, nós temos realmente a cultura, o DNA, entendeu? De desenvolver, né, ciência, né? Devido a toda a formação da cidade, em termos, sabe, de preparação, e etc, etc. Né? E isso, de uma certa forma, aflora a criatividade. Né? Então vamos aguardar esse evento aí. Agora, uma outra questão, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas eu queria falar de um assunto para encerrar, que é esses encontros que vocês fazem na ACI com lideranças de várias áreas da cidade, quer dizer, de juízes à polícia, o empresário e o pequeno, tudo sentado numa grande roda onde se discute algumas coisas da cidade. Qual é essa inspiração? De onde veio essa inspiração? É um grande conselho? É um grande conselho, mas eu diria o seguinte, de tudo que a gente vem fazendo nessa gestão, eu acho que foi uma das coisas que mais premiou a cidade. A partir de uma ideia nossa, lá da Associação Comercial, de formarmos, entendeu, um grupo, através de todas as instituições da cidade, para discutir a cidade. Mas aconteceu algo que foi muito interessante. Nós percebemos que essas instituições se falam muito pouco. Isso foi a grande descoberta. E a partir daí, nós começamos a trabalhar a questão de um se apresentar para o outro. Né? O desconhecimento também de várias... Exatamente isso. E abrir aquele... Né, criar, no caso, um ambiente para que todos fiquem à vontade no sentido de consultar um ou outro, ou de dividir alguma ideia, ou de dividir a solução de um problema, e assim por diante. Quem ganha com isso? A cidade. A intenção é essa, é unir
forças. Forças, claro, respeitando, entendeu? Respeitando a finalidade de cada entidade. Lá nós temos desde a Polícia Civil, Militar, tá a Polícia Federal, tá o Fórum, através do juiz, Ministério Público, Parque Tecnológico, Prefeitura, né? A Associação Comercial, né? Outras entidades que estão lá. Isso tem sido muito saudável e tem trazido realmente uma contribuição no sentido de nós entendermos como a cidade vai indo. Porque cada um traz uma situação. E associado a esse grupo, nós chamamos as grandes empresas, as grandes indústrias da cidade, que são as fomentadoras, que fomentam mais emprego, que geram mais emprego e que, de uma certa forma, indiretamente, elas representam todo o grupo de fornecedores que elas têm, né? Isso está sendo muito importante porque é uma forma de nós irmos se antecipando, né? No sentido de não ser pego, deixa eu falar o português bem claro, não ser pego de estar de calça curta, né? Tal indústria está indo embora, mas por quê? Porque aconteceu isso. Então, se antecipar. Se antecipar. Se uma grande indústria tem um problema, como vamos resolver isso? E a ACI sempre teve essa proatividade em estar presente num caráter muito efetivo junto ao comércio, junto à população, junto aos empresários, de uma forma geral. Humberto, a gente gostaria até de ter mais tempo, mas você voltará outras vezes para a gente conversar, inclusive a respeito desse próximo evento aí que vocês já estão matutando e armando aí, uma coisa que muito nos interessa. A gente tem mais 2 temas, tá? E aí a gente guarda os 2 temas para... então você tem mais 2 temas ainda. Exatamente. Você que nos acompanha aqui, você fica ligado também que ele virá aqui. Tem muita coisa que não dá tempo para falar em 15 minutos, né, doutor Tarcísio? Não tem dúvida. E parabéns aí pelos 84 anos da ACI. Muita força, porque obra, a gente sabe que obra é complicado em qualquer lugar. Então, muito sucesso nas novas obras da ACI. Aí a gente agradece demais a sua presença aqui. Muito obrigado, Humberto. Obrigado, Klaus. Obrigado, Zé Guilherme. Doutor Tarcísio, foi um prazer, né? É um trio muito bom, né? De ficar ao lado, né? Eu saio daqui muito confortável. Afinal, nós estamos falando de uma grande entidade que é a Associação Comercial. Obrigado. Nós é que agradecemos. E fique com a gente, porque logo depois do comercial tem mais notícias para você. Até já. E olha, atenção, você vai contratar uma caçamba para sua obra? Então, certifique-se pelo site da Prefeitura de que a empresa está autorizada a fazer o serviço. Isso garante a destinação adequada dos resíduos e, claro, mantém a cidade saudável. Afinal, descartar entulhos corretamente e manter São José limpa é fundamental para proteger a saúde das pessoas e, claro, o meio ambiente. Lembre-se, tanto o transportador não autorizado quanto quem contrata empresas sem autorização podem pagar multa, tá? Acesse o site da Prefeitura antes de contratar esse serviço. Apoio, claro, da SP Rio+. E a tarifa comum do transporte público em Jacareí passará dos atuais R$ 4,10 para R$ 4,20. O anúncio, feito pelo governo Isaías Santana na sexta-feira, é de que o novo valor será válido a partir de 1º de setembro. A informação foi publicada no Boletim Oficial. Os novos valores também passarão a vigorar no Vale Transporte e aos usuários do cartão eletrônico escolar. No Vale Transporte, a Prefeitura estipulou a tarifa de R$ 4,80. Para os estudantes, o desconto permanece de 50% com tarifa a R$ 2,40. De acordo com a Prefeitura, os novos valores levam em consideração o aumento de diversos gastos, tais como o insumo relacionados ao petróleo e seguros, além da inflação oficial no período de março de 2018 a fevereiro de 2019,
que teve acumulado de cerca de 7,6%, segundo o IGPM-FGV. Uma unidade de atendimento de reintegração social será inaugurada hoje, logo mais, às 11 horas, em Pindamonhangaba. A abertura ocorre após a parceria entre a SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, Prefeitura e Poder Judiciário. De acordo com a SAP, o local deve concentrar atividades do programa Penas e Medidas Alternativas, onde são atendidas pessoas condenadas pelo Judiciário à prestação de serviços à comunidade, após terem cometido os delitos considerados de baixo potencial ofensivo. No local, também deve ser sediado o Programa de Atenção ao Egresso e Família, voltado para egressos e familiares por meio de serviços e políticas que busquem o fortalecimento da cidadania, da autonomia e da identidade dos usuários. Programas assim aliviam, né, aliviam o judiciário, né? Quer dizer, essas câmaras de negociação Acho que tornam mais fácil, né? Elas facilitam, estão mais próximos às pessoas, né, e conseguem fazer com que seja melhor a reintegração das pessoas dos egressos. E resolve o problema de maneira mais rápida, né? Eu espero que façam isso de maneira mais simples e direta, né? Acho que é importante. Não tem dúvida, está de parabéns, Pindamonhangaba. E agora, olha, presta bem atenção nessa notícia, porque é para todo mundo, ninguém fica fora atualmente. A Organização Mundial da Saúde estima que pelo menos 37% da população brasileira, coisa aí de 60 milhões de pessoas, convivem com a dor gerada pela má postura ao manusear os smartphones. O número já é mais do que a média mundial, que é de 35%. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, os celulares ativos já somam 230 milhões. O Brasil tem mais dispositivos digitais do que brasileiros. Uma média de 2 smartphones, notebooks, computadores ou tablets por habitante. Por isso, profissionais da saúde estão alertando os usuários com relação à postura ao utilizar os aparelhos. Se não for corrigida, pode gerar dor crônica e lesões que podem até precisar de cirurgia. A ortopedista do grupo Notre Dame Intermédica, Liege Mendes Rosano, explicou que o uso do celular faz com que a pessoa fique em uma posição viciosa, levando o pescoço a fazer uma flexão que eleva o peso carregado pela região. A médica explicou ainda que muitas vezes as lesões da cervical podem levar o indivíduo a sentir dores fortes de cabeça sem associar os fatos. Liege reforçou que a prevenção é a melhor forma para evitar esses problemas, além de manter a postura correta ao manusear o celular, levando-o a uma posição neutra, que se consiga olhar discretamente para baixo, utilizar apoios ou transferir os aplicativos possíveis para o computador. E é claro, é preciso fazer exercícios de fortalecimento e alongamento de 1 a mais vezes por dia. Eu comecei a falar, você já se endireitou. Os dois já se deram aquela endireitada, porque não tem jeito, isso é um mal geral, né? Não, é impressionante como a tecnologia vai criando problemas que a medicina tem que resolver, né? Vai ter que resolver alguma forma de quando ligar você já ter que se posicionar. Pois é, todo mundo tem isso, mas é muito preocupante, principalmente com as crianças, que já estão querendo uma vírgula. Aí, parado, fica querendo uma vírgula, assim, andando na rua, tá falando, cuidado, gente, por favor. Eu não estou fora, não, todos estamos envolvidos com esse problema, tá? E começam hoje as reservas de ingressos para os espetáculos do 34º Festivale. Cada local onde haverá apresentação teatral segue uma programação diferenciada. No Teatro Municipal, as reservas devem ser feitas por meio do site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O local também disponibilizará ingressos na bilheteria
2 horas antes do início de cada espetáculo. No Centro de Estudos Teatrais, o SET, Cine Teatro Benedito Alves da Silva, Cine Santana, Teatro Dailor Varela e Teatro do SESI, os ingressos serão disponibilizados com 1 hora de antecedência na bilheteria do local. Para o Teatro do SESI, há também a opção de reservas online por meio do SESI Li. Já nas demais casas de cultura, a entrada é livre e não há necessidade de pagar ingresso. Todos os ingressos são solidários e devem ser trocados na portaria por 1 litro de óleo até 15 minutos antes de cada apresentação. Muito legal e muito importante, né? O festival aí. Ele ganhou uma dimensão nacional e, inclusive, muitas vezes com participação internacional. Né? Fantástico. Fantástico mesmo, muito importante, vale a pena prestigiar. E aqui os meus parabéns à Ana Souza, que acabou de passar uma mensagem aqui que também corrigiu a sua postura, viu? Tem que dar, porque dor de cabeça acaba dando por causa disso. Parabéns por corrigir a postura, tá? E um assunto muito importante que a gente já vem falando aí, vem aí nos próximos dias 7 e 8, data que você tem que reservar, o primeiro festival gastronômico Viva Mantiqueira, que vai acontecer lá em São Francisco do Xavier. Quem que faz isso? É uma realização, gostei, levantou bem a bola aqui, achei bem legal. É uma realização do Degusta Vale e da SP Rio Mais. Nós aqui? Pois então, Pois é. a sua presença é obrigatória, ela já sabe Sim, isso aqui, sim, né? sim. Doutor Tarcísio também, um festival muito legal que vai ter uma série de coisas e principalmente com o intuito de valorizar muito os produtos da nossa região, que é uma coisa muito importante. Mas vai ter muito mais coisa, vai ter, claro, as comidas que são maravilhosas, né? Mas muito bate-papo sobre as riquezas aqui da nossa região. Vai ter aula show de culinária com o chefe Rodrigo Oliveira e festa, que é festa, tem que ter música também, né? Show com Tuia Lencioni e a Ana Vilela. E outra coisa, melhor de tudo, toda essa programação é de grátis, tá? Ou seja, gratuita aqui pertinho nessa cidade, que por si só já é um charme também, que é São Francisco Xavier, tá? Distrito é cidade. É distrito, Mas pra dizem mim, que é cidade. É cidade. Para mim, olha, tem uma rua que vai, outra que volta, é cidade para mim. Tem coreto? Tem coreto, era o que faltava, aquela belíssima São Francisco Xavier. Reserve a data 7 e 8 de setembro, essa realização aqui do Degusta Vale e da SP Rio Mais, e claro, com o apoio da Prefeitura de São José dos Campos. Reserve a data aí e além também, não pode esquecer de falar, né, do patrocínio da Super Gasbras. Reserve a data 7 e 8. Mas vamos ao esporte aí, com os resultados do final de semana. Nosso editor de esporte aqui estava chateado que parece que ninguém ganhou nada. Vamos ver aí. E fim da linha para os joseenses. Jogando no Paraná, o São José Futsal foi superado pelo Cascavel pelo placar de nada mais, nada menos de 4-2. Com o resultado, a equipe joseense está eliminada da Liga Nacional e fará a partida contra o Tubarão no dia 6 de setembro, apenas para cumprir tabela. E deixou escapar. Com o jogo na mão, o São José Basquete perdeu para o Rio Claro por 83-80 na manhã deste domingo em São José. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Paulo César Jaú tem 3 vitórias e 4 derrotas na primeira fase do Campeonato Paulista. Agora, o time da região volta a jogar na quarta-feira, quando recebe o Paulistano no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos. E mantendo a invencibilidade, já classificado para a próxima fase da Copa Paulista, o Taubaté empatou pelo placar de 0-0 com a Portuguesa no Joaquinzão. Os taubateanos encerraram a fase classificatória na segunda colocação do Grupo 3 e vai disputar a próxima fase com a Ferroviária, o São Bernardo e o Atibaia. As datas dos confrontos ainda serão divulgadas pela Federação Paulista. E o São José recebeu a coroa do rei dos empates. Com o placar de 2-2, a Águia do Vale empatou com a Catanduvense no estádio Martins Pereira.
foi o segundo empate seguido do time comandado pelo técnico Oliveira na segunda fase da segundona. E no acumulado geral, esse foi o 11º empate da equipe joseense da segundona e eu nem sabia que existia coroa para o rei dos empates. Mas ficou bacana aí. Tá? Agora, no próximo sábado, o time da região volta a campo quando enfrenta o Fernandópolis novamente no Martins Pereira. Já as meninas do São José estão eliminadas do Campeonato Paulista. As joseenses perderam para o Palmeiras pelo placar de 2-0. Em 4 jogos, as meninas da Águia tiveram 4 derrotas e, nas 2 últimas rodadas, apenas cumprem tabela. No próximo sábado, recebe o São Paulo no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. E uma notícia triste, né, para todos. Ficamos sabendo aí no final de semana, o corpo da atriz e escritora e roteirista Fernanda Young foi enterrado na tarde de domingo no cemitério de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Fernanda faleceu na madrugada de domingo, vítima de uma crise de asma e parada cardíaca aos 49 anos. Ela é autora das séries de sucesso Os Normais e Minha Nada Mole Vida. A atriz se preparava para estrear a peça Ainda Nada de Novo, que seria dia 12 de setembro. Ela deixa marido e 4 filhos. Com essa triste notícia, nós encerramos o jornal de hoje, mas voltamos amanhã com mais um Abre Aspas para você. Ótima segunda-feira e uma ótima semana.